Boa noite a todos. Sempre uma alegria muito grande retornar a essa casa onde nós temos tantos amigos. Agradeço muito o convite, sempre é uma honra muito grande voltar. E inicialmente rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que possa nos inspirar a todos para que a gente possa aproveitar bem esses momentos que aqui estivermos juntos, porque a espiritualidade, enquanto nós aqui estamos atentos na reflexão, nós sabemos que os amigos espirituais estão agindo por nós, estão nos ajudando, nos envolvendo com seu amor, então que nós possamos ter uma noite abençoada, com muita paz, recebendo o amparo desses amigos. Como foi falado, o tema que trazemos é sobre o livro O Céu e o Inferno. Falarmos, lógico, rapidamente, dar uma ideia a respeito do livro, porque esse livro tão importante, às vezes, que não é muito conhecido de todos, um dos livros das obras básicas de Kardec, inclusive agora em agosto, completando 158 anos da sua publicação, ele foi publicado em agosto de 1865, e esse livro apresenta para a gente uma ideia muito importante sobre o pensamento religioso. Imaginem, questões como o céu e o inferno, que vieram sendo trazidas pelos séculos aí de forma equivocada, gerando conflitos, problemas, e esse livro então que vem nos mostrar também a grande responsabilidade que nós temos para com a nossa vida, aprendermos a viver de forma boa no sentido de proveito espiritual. Então é isso que a gente vai tentar trazer aqui rapidamente, lembrando que esse livro é o quarto do Pentateuco Espírita, são 5 obras básicas. Lógico, Kardec tem outras obras, a Revista Espírita, importantíssima, mas 5 ficaram conhecidas como Pentateuco Espírita, as obras básicas. Então nós sabemos que é o Livro dos Espíritos, no ano de 1857, depois o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868, completam assim as 5 obras básicas. Esse livro, pessoal, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, Kardec trata ali de uma forma mais filosófica, abordando as questões importantes como o céu, o inferno, o purgatório, sobre os anjos, sobre os demônios. Então é um livro muito interessante. Tudo isso na primeira parte do livro, mais ali uma parte filosófica. E na segunda parte, que eu acho essencial, Kardec coloca diálogos que ele manteve com os espíritos. Então lá na segunda parte nós vamos ver apenas diálogos entre Kardec e espíritos em vários níveis. Então ele coloca, por exemplo, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, suicidas. Então ele vai conversando com cada um deles, para a gente perceber como cada um relata o mundo espiritual de acordo com a sua condição em que se encontram lá. Então por isso que é interessante, eles falam do mundo espiritual, mas cada um de acordo com o que está sentindo, e a gente poderia lembrar uma frase que sintetiza a justiça divina, porque Jesus disse nesse sentido uma frase muito simples, mas que representa perfeitamente a justiça divina, quando ele disse: a cada um segundo as suas obras. Isso é muito justo, muito correto, é isso que a gente vê nesse livro. Cada espírito recebendo a consequência no mundo espiritual de acordo com o que viveu aqui na Terra. Isso que é muito interessante, Comecemos então falando rapidamente sobre o céu. O que é o céu, Tão falado, tão almejado, todos nós queremos ir para o céu, mas o que é o céu?
a ideia do pensamento religioso que vem sendo trazido com o passar do tempo apresentou umas ideias equivocadas, né? Eu gosto muito de uma mensagem do Emmanuel que está no livro Pão Nosso, intitulada No Paraíso. Emmanuel fala nessa mensagem sobre aquele momento que Jesus está na cruz entre dois ladrões, e um daqueles homens, que ficou conhecido depois como o bom ladrão, Dimas, ele se volta para Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus dá uma resposta para Dimas que a gente ficaria, pensando por quê. Ele diz a Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Precisaria entender o que é isso. Aquele homem havia errado muito. Como assim estaria no paraíso? Então Emmanuel, nessa mensagem, ele começa dizendo que Jesus, à primeira vista, a gente poderia pensar que ele quis ser cordial com aquele homem, quis ser fraterno, quis ser simpático, mas Emmanuel diz: não é isso. Na verdade, Jesus renovou a definição de paraíso, porque o paraíso era entendido, o céu ou o paraíso era entendido como um lugar geográfico. Se a gente pudesse dizer: olha, lá no espaço, em tal dimensão, ali está o céu. Mas não é isso. A gente vai entendendo com a doutrina espírita que não é um lugar pré-determinado, fechado, circunscrito, mas é um estado de alma. Por isso que Jesus dizia sempre: o reino de Deus está dentro de vós. Não era o que ele dizia? Porque é um estado de alma. Nós vamos construir esse reino em nós, espiritualmente falando. Então, o céu, na verdade, é esse estado de alma que a gente vai desenvolver com o passar dos séculos, dos milênios, podemos dizer. Porque, meus amigos, a cada nova reencarnação, a gente vai desenvolvendo um pouco mais desse reino de Deus em nós. Quanto mais a gente desenvolve virtudes, quanto mais a gente vence imperfeições, nós não vamos nos tornando um pouquinho melhores a cada dia, a cada ano, a cada século, a cada reencarnação. A tendência, o que se espera de nós, é que em cada reencarnação a gente possa avançar um pouco, Não existe evolução milagrosa, que vai chegar aqui espírito imperfeito e volta espírito puro. Não existe isso. Nós sabemos que é um passo após o outro. É como subir numa escada. Precisamos ir um degrau de cada vez. Mas o importante é que nós estamos sempre avançando. Essa é a ideia interessante. Vejam bem como que nós já evoluímos. Alguém de vocês consegue ser cruel hoje? Pensa bem, a gente não vê na Terra irmãos, tirando a vida do semelhante a troco de nada, com crueldade, com frieza. Nós não conseguimos fazer isso. Então é um sinal que nós já avançamos bastante. Mas quando a gente olha para um espírito elevado, a gente vê o quanto falta, Então é um processo de construção, de elevação, mas nós todos vamos um dia chegar à condição de Jesus. Ele mesmo disse isso, Pode parecer utopia, mas não é não. Nós vamos chegar à condição de um espírito puro. E o inferno? O que seria a questão do inferno, Kardec, junto dos espíritos, vieram abolir a ideia do inferno. Porque imaginem vocês, o que a teologia dizia, eu nem sei se até hoje mantém, já fui católico, mas hoje não acompanho, não sei dizer a postura, a posição dos irmãos católicos, mas a teologia até então, tempos mais recuados, dizia que a alma, durante a vida, nós que somos um espírito encarnado ou alma, que se nós vivêssemos de forma a prejudicar o semelhante, que fôssemos uma pessoa má durante a vida, que só fizéssemos ações maldosas, nós seríamos condenados a um inferno eterno. Essa era a ideia. Então a gente ia para o céu ou para o inferno.
Mas depois a igreja percebeu que ficava muito drástico, aí criaram o purgatório também, um estágio ali onde a alma poderia ficar para se melhorar e seguir à frente. Mas pensemos nessa ideia do inferno. A pessoa, às vezes, imaginem um irmão que hoje está aí no caminho do crime, né? Tirando vidas, agindo mal, de forma muito má. Mesmo que essa pessoa erre durante a vida toda, vamos dizer que ele errou aí durante 70 anos, foi uma pessoa má, seria justo ser condenado pela eternidade ao inferno, a uma condenação de penas eternas? Onde estaria a justiça? 70 anos de erro e eternidade de sofrimentos. Seria injusto. Imaginemos outra situação. Uma mãe, pela sua conduta boa na vida, pessoa bondosa, amorosa, fraterna, viveu bem, foi depois da morte levada ao céu, na ideia antiga. Então essa mãe está no céu e ela fica sabendo que seu filho é condenado ao inferno. Eu pergunto a vocês, que mãe ficaria no céu feliz sabendo que o filho está condenado ao inferno? Então, para a gente ver que não faz sentido isso, né? Essa ideia de inferno não faz sentido. Então a doutrina espírita vem nos afirmar que não existe um inferno de penas eternas. Também é um estado de alma, né? Tem até uma fala do profeta Ezequiel, que eu acho muito interessante, que está logo na abertura do livro do Céu e Inferno, que diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, né, da pessoa má, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e viva. Então essa é a ideia, porque Deus nos concede uma lei, dentre tantas leis, né, perfeitas, a lei da reencarnação. O que é a reencarnação, senão a misericórdia e o amor de Deus por nós? Com a reencarnação, qualquer um que errou durante uma vida inteira voltará à experiência material para ter novas oportunidades de corrigir, né? Então nós sabemos que existe o processo de arrependimento, de expiação e de reparação, para que esse espírito se reabilite perante sua consciência, perante a lei de Deus, e possa, né, prosseguir à frente. Então a ideia do inferno está totalmente descartada, não existe condenação eterna. Mas a gente poderia pensar, se não existe inferno, por que a doutrina espírita fala em umbral? Famigerado umbral, né? O que seria? Porque a gente associa, tem muitos que acham que a gente só mudou a nomenclatura, né? A pessoa diz assim, o católico fala inferno, o espírita fala umbral. Mas vejam bem, a gente precisa entender o que é umbral, né? Tem uma fala da personagem Druso no livro Ação e Reação de André Luiz, e ele diz assim: todos os lugares infernais, que seria umbral, zonas abismais, todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Olha que frase que contém tanto ensino aqui numa frase. Primeira coisa, umbral não foi Deus quem criou, porque a gente poderia pensar que Deus criou o umbral para castigar aqueles que erraram durante a vida. Vai para o umbral. Não é isso. O umbral, como está bem claro aqui, é criação da mente humana, dos espíritos humanos que desencarnam em desequilíbrio. Então uma pessoa que desencarna em condições perturbadas, né, com a mente em desalinho, essa mente cria, vocês já ouviram o termo plasma, né? Plasma
no mundo espiritual, ele cria com a mente. Então essa criação de umbral, como a gente viu no livro, no filme, Até Nosso Lar, né? É criação nossa, daqueles que desencarnam perturbados. Então cada um que desencarna em condições lamentáveis, são atraídos para junto daqueles que se afinizam, e ficam ali mantendo essa dimensão umbralina. E o que mais diz aqui? Que Deus tolera isso, porque Ele se vale dessa dimensão para ajudar esses próprios filhos. A pessoa que vai para a dimensão de umbral, para que é castigo? Não é castigo, é para que ela se reabilite. Quando a gente desencarna em más condições, nós estamos aglomerados de fluidos, fluidos ruins, deletérios. Então, na hora que a gente estagia numa dimensão de umbral, a gente vai como que limpando, como expurgando esses fluidos ruins, para que a gente possa seguir à frente depois para uma colônia espiritual. E aí diz ainda, né, que essas criações um dia desaparecerão. Quer dizer, o umbral não vai existir sempre. Quando a Terra estiver na condição de mundo regenerado, muito provavelmente não vai mais necessitar, não vai manter mais dimensão umbralina. Porque quando nós, espero, né, estejamos aqui na regeneração também, quando desencarnarmos em condições melhores, não precisaremos mais da dimensão de umbral. Então essa dimensão desaparece, para ver que ela não é assim, não é mantida por si só, né? Podia pensar até no André Luiz. Vocês se lembram do filme, quando o André Luiz ficou na dimensão umbralina, aquele desespero, né? Quantos anos ele ficou no umbral, vocês se lembram? 8 anos, né? Eu pergunto para vocês, podia ter sido menos? Claro que podia. Por que não foi menos? Porque a gente poderia pensar assim, né? Mas o Clarencio apareceu para ele depois de 8 anos. Não. Clarencio já o visitava de há muito tempo, a pedido da própria mãe de André Luiz, que estava em esferas acima de nosso lar. Então vejam, a visita estava sendo constante, mas por que não resgatava? Porque André Luiz não apresentava condições para o resgate. Ele não se abria para perceber a ajuda que estava ali à volta. Entenderam? Porque é questão de cada um. Cada espírito precisa de um tempo para se reabilitar. Quando foi que ele recebeu o auxílio? No livro diz, quando ele começou a pensar mais a fundo, ele disse assim, deve haver um Senhor da vida, deve ter um Senhor que criou tudo isso, um ser especial. Ele começou a pensar em Deus, e naquela hora ele foi se humilhando, ele foi se despojando do orgulho. Ele era orgulhoso, né? Ele era um homem intelectual na terra. Então quando ele foi modificando o seu estado íntimo, se humilhando e pediu a Deus numa prece sentida, ele foi às lágrimas. Quando ele fez aquela oração, na hora ele viu Clarencio. Então isso poderia ter ocorrido muito antes. E outra coisa importante, né, amigos? Para ficar muito claro, de acordo com André Luiz e outros, né, a gente chega à conclusão de uma outra coisa que muitos ficam em dúvida. O umbral não é necessidade para todos, porque tem espíritas que acham que todos nós deveremos estagiar no umbral, nem que for um dia, umas horas. Não há essa necessidade. Quem lê o livro, por exemplo, de André Luiz também, Obreiros da Vida Eterna, vai ver que muitos ali, muitos não, naquele livro especificamente, são 5 desencarnantes que já são atendidos, desencarnam e são levados para nosso lar direto, ou para uma colônia estagiária, intermediária primeiro, mas não necessitam de umbral. Então, para a gente entender que o umbral é apenas para aqueles que tenham necessidade, tá? Outro ponto importante, eu quero destacar aqui apenas alguns itens, porque Kardec coloca no capítulo 7 desse livro, ele chama de Código Penal da Vida Futura. É interessante o termo, né? Código Penal
quais os itens ali que determinam o estado da alma após a morte. Ele coloca 33 pontos, 33 itens nesse Código Penal. Mas eu vou destacar só 3 aqui para a gente ter uma ideia. Ele diz assim, no primeiro item: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não corrigiu durante a vida corporal. O que seria isso? De acordo com o que nós vivemos aqui, nós vamos sofrer exatamente na mesma medida dos erros que tivermos aqui. E isso não é ninguém que vai nos condenar, não é um juiz, é a própria consciência que nos cobra, né, que nos mostra onde erramos. Eu quero trazer um exemplo prático aqui para ficar bem claro isso. No livro Nosso Lar, o Lísias, né, daquele enfermeiro que atende o André Luiz, ele, em certo momento, ele conversando com o André Luiz, logo no início que o André Luiz chegou à colônia, estava lá no hospital da espiritualidade, ele diz assim, que muitos espíritos chegam à colônia mutilados. Olha que interessante isso. Aí ele vai explicar o que seriam esses mutilados. Ele diz assim, muitos gastaram os olhos no mal. Gente, isso às vezes a gente nem imagina. Ele quer dizer o quê? Muitas pessoas durante a vida tiveram olhos para o mal, para a maldade. Sabe aquela pessoa que só vê maldade? A pessoa observa uma cena e ela já começa a julgar. Eu acho que ali está acontecendo isso. Pré-julgamentos. Ela está querendo enxergar maldade onde não existe. Aquela pessoa que gosta de ver o mal. Se existe um crime, a pessoa tem prazer em observar. Então Lísias diz que esses que fazem mau uso dos olhos, vejam bem, mau uso dos olhos, chegam à colônia com órbitas vazias. O que é isso? Cego espiritualmente. Porque, lembremos, nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito, né? Esse corpo tem os órgãos correspondentes ao corpo físico. Naquele órgão que nós fizemos mau uso, afetamos o perispírito. Então ele diz que mutilados porque chegam sem as órbitas. Olha que sério isso, né? Não foi nenhum crime perante as leis dos homens, mas chegam lá cegos. Ele diz também de outros que têm locomoção fácil, fazem uso das pernas, dos braços, para agir rápido no crime, no roubo, né? Aquelas pessoas, infelizmente os irmãos que ainda estão presos ao mal, que são rápidos, ligeiros, fazem tudo muito rápido. Então esses que usam mal as pernas, os braços, né? Chegam na colônia com paralisia, quando não, sem as pernas. Imagine o que é isso, né? Então, para a gente perceber, eu achei muito interessante isso, porque é a perfeita correlação. É justamente aonde a gente errou que existe a consequência. Então, para a gente ver que não é castigo isso, somos nós quem afetamos a nossa condição de paz, né? Prejudicando o nosso corpo espiritual. Lá no item 2 desses 33 códigos, ele diz assim: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Ou seja, para a gente ser verdadeiramente feliz, precisamos chegar à condição de pureza. E nós sabemos que aqui nós não somos felizes, né? Nós todos buscamos muito a felicidade. Por quê? Porque lá no íntimo da alma nós sabemos que o nosso destino será a felicidade plena. Mas por enquanto nós temos momentos felizes ao lado das vicissitudes, dos problemas, né? Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós chegaremos a essa condição de pureza um dia, vai demorar, né? Precisaremos aí de alguns milênios à frente, mas depois de muitas reencarnações, chegaremos também a essa condição de felicidade plena.
E destacando só mais um item, que é o 16º, comentei até um pouquinho já, que ele diz: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então é quando a gente erra, né, perante alguém, nos envolvemos numa situação desastrosa, prejudicamos o semelhante, para a gente se reabilitar espiritualmente, perante a lei de Deus e perante a nossa consciência também, precisaremos passar por essas 3 etapas. Primeiro, arrependimento, depois, expiação, que é sofrer mais ou menos do mesmo jeito que fizemos ao outro, não como castigo, mas para que a gente perceba que aquilo não é bom e não venhamos a fazer novamente. E por último, a reparação. E Kardec diz assim: só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo a causa. Então a reparação é essencial, né? E na segunda parte do livro, pessoal, que eu destaquei, que eu acho que é a mais importante, até Kardec trata dos diálogos, né, conversando com os espíritos. Ele vai buscar de cada um informações para que ele chegasse à conclusão. Kardec não recebeu pronto, foi conversando com os espíritos que ele chegou à conclusão dessas condições, né, que afetam os espíritos no mundo espiritual. E eu quero trazer aqui só 2 diálogos rápidos, para não avançar muito do tempo, só 2 diálogos que ele faz, para a gente perceber também detalhes que a gente às vezes nem imagina, de quanto nós temos que tomar cuidado e sermos responsáveis com a nossa vida, quanto se espera de nós espiritualmente falando. O primeiro é o espírito Clare. Essa comunicação está no capítulo 4 do título Espíritos Sofredores, porque ele divide, como eu falei, né, espíritos felizes, sofredores, medianos. Então, espíritos sofredores, espírito Clare. Diz assim que esse espírito se manifesta espontaneamente lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de Kardec, lá na França. Ele se manifestou, essa mulher, né, espírito feminino, dizendo que estava muito infeliz, que a sua infelicidade aumentava dia a dia. Quanto mais ela percebia a noção de eternidade, né? Porque lá no mundo espiritual a gente começa a perceber um pouco mais de eternidade, que vamos viver para sempre. Quanto mais ela assimilava esse conceito, mais ela sofria. E ela dizia assim na mensagem, que ela estava no mundo espiritual solitária, ela estava sozinha, ninguém a ajudava, estava abandonada no mundo espiritual, precisando de ajuda e não tinha com quem contar. A hora que a gente lê isso pode parecer estranho, né? Fala, mas os espíritos ajudam tanto a todos, por que ela está se sentindo abandonada, sozinha, solitária? Quem vai explicar é o mentor da sociedade lá espírita de Kardec, São Luís, que era sempre quem dava as orientações, né? São Luís diz assim: este quadro que ela narrou é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Será que ela cometeu algum crime horrível? Roubou, assassinou? Ele começa a levar a pensar, o que será que ela fez para sofrer assim o abandono, o desprezo, ficar sozinha? E ele diz, não, ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens, quer dizer, não cometeu nenhum crime aqui na terra. Ao contrário, ela divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Tinha beleza, fortuna, gozos, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. Então era uma mulher comum, rica, de posses, bela, tinha uma vida feliz, era alegre, vivia bem a sua vida. Quando desencarna, se encontra nessa condição.
Aí ele vai dizer: mas quereis saber? Ela foi egoísta, possuía tudo exceto um bom coração, não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto que esqueceu a primeira das virtudes, a caridade, não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, e vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Entenderam isso? Essa mulher que tinha tudo para ter uma vida excelente, só que ela enfrentou, pessoal, uma das provas mais difíceis, que os Espíritos dizem, a prova da fortuna, da riqueza. É uma prova dificílima. E é tão interessante isso, que aqui na Terra nós buscamos tanto isso, né? Quem que não joga numa loteria, fica desesperado para ter um dinheiro a mais? Se perguntar, eu creio que a maioria vai dizer que queria ter uma fortuna. Mas é uma prova difícil, porque quem lida com essa prova, muito provavelmente, se não tiver um bom preparo espiritual, vai se apegar em excesso, vai se deixar levar pelos prazeres, vai buscar as más paixões, possivelmente vai se tornar egoísta como ela, fechar a porta para os outros, vai querer tudo para si mesmo, e assim desliga-se, né, da essência que é o Espírito. Então essa mulher não cometeu nenhum crime, mas ela não usou bem os recursos que Deus lhe confiou. Entendamos uma coisa, é muito sério isso. Os bens do mundo, a gente diz assim, isso é meu, eu sou proprietário. Na verdade não somos. A doutrina espírita vem dizer que nós somos usufrutuários, porque Deus empresta os bens para que a gente possa fazer bom uso deles. É como a parábola dos talentos. Aqueles que multiplicaram, que renderam com o que o Senhor confiou, foram bem vistos, mas aquele que enterrou o talento, né, não soube usar. Então a prova da riqueza é muito complicada. E uma outra comunicação apenas, para a gente encerrar, está no capítulo 3, condições medianas. São aqueles espíritos que nem são tão elevados, mas nem tão inferiores, estão na mediana, chamado Joseph Bré. Joseph Bré foi evocado por uma neta. Naquela época eles faziam muita evocação, né? O que é evocação? Pedia-se a presença do Espírito na reunião, né? Então evocava. Essa neta, ela fala assim: caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Pedindo ao avô que desse uma posição de como ele estava, se podia contribuir ali para o entendimento dela. Ele diz assim: eu sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Quanto que a gente ouve isso em reuniões mediúnicas, não é? Quem trabalha em mediúnica já deve ter ouvido isso. Os espíritos vêm dizer que se arrependem profundamente de não ter aproveitado bem o tempo. E a neta acha estranho, porque ela conhecia o avô, que era uma boa pessoa. Ela diz: mas como? Pois não viveste sempre honestamente? Porque ela sabia que o avô era um homem honesto, responsável, digno. Olha a resposta que ele dá: sim, eu fui honesto no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. É muito sério isso, né? Nós que nos julgamos honestos, precisamos, vai além dessa honestidade aqui perante as leis dos homens. Precisamos ver se nós também não estamos enquadrados nessa situação, porque ele vai explicar dizendo: honesto aos olhos de Deus, vejam bem, honesto aos olhos de Deus será aquele
que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas, um dia do emprego do seu tempo. Então, o honesto perante Deus é muito mais do que a gente imagina, porque às vezes a gente pensa que basta, não fazermos o mal, sermos pessoas boas, no sentido de não prejudicar ninguém, mas aqui ele está mostrando um ponto da questão da utilidade, E aqui eu me recordo que os Espíritos dão uma definição para trabalho. Quando a gente fala em trabalho, a gente pensa sempre no trabalho profissional, não é? Associa trabalho com o lado profissional. Os Espíritos dizem assim: trabalho é toda ocupação útil. Tudo que você fizer de útil é trabalho. Nós aqui estamos trabalhando, todos, porque nós todos estamos nos ocupando de algo que vai ser útil para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. É trabalho. Se você lê um livro, você está trabalhando, um livro edificante, Então são várias formas de sermos úteis. E aí o problema é que às vezes a gente deixa passar oportunidade de sermos úteis ao semelhante. Às vezes a gente vive muito para nós mesmos. Eu acho que a gente está num ponto já de despertar, que nós precisamos enxergar o outro na nossa vida. Nós precisamos entender que nós não devemos viver apenas para nós mesmos. Às vezes a gente fala assim: eu estou bem, eu estou feliz, eu estou em paz, eu tenho emprego, eu estou em saúde, está tudo ótimo. Não vê ao lado, não vê à volta, não se preocupa com os outros, E se nós já estamos aprendendo um pouco de Evangelho, nós já sabemos o quanto Jesus falou, Eu vim para servir e não para ser servido. O maior no reino de Deus é o servo de todos. Então ele sempre falou nesse sentido. E eu gosto muito de uma frase do Emmanuel, que ele diz assim: o próximo, ou semelhante, é nossa ponte de ligação com Deus. Olha que bonita a frase. Quer dizer o quê? Que nós não vamos chegar a Deus sozinhos. Sozinhos não chegaremos a Deus. Mas alguém poderia dizer assim: mas a evolução não é individual? Olha que interessante. Ninguém faz por nós o que nós devemos fazer, é individual. Eu tenho que conquistar a minha evolução, mas para eu evoluir, eu preciso do semelhante, porque senão, como que eu vou desenvolver paciência? Como que eu vou desenvolver caridade, fraternidade? É com o outro, é na convivência. Então, o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. E quando o próximo a gente entende que é a ponte de ligação, entendemos que precisamos enxergar as necessidades do outro. Tudo aquilo que nós fizermos em favor do semelhante não precisa ser coisas grandiosas. Basta que a gente se coloque à disposição. Às vezes a gente vê uma pessoa aflita, está precisando de alguém que a ouça, apenas para desabafar, não precisa falar nada, é só ouvir. Às vezes a gente fala: eu não tenho paciência, eu não vou tolerar isso, eu tenho mais o que fazer. Perde uma oportunidade preciosa. Às vezes uma mensagem de WhatsApp que você manda, um telefonema, levando uma mensagem fraterna, uma lembrança para a pessoa, tudo isso é muito válido. Se colocar à disposição de alguém que está necessitado em determinada fase da vida. Então é enxergar o outro, É isso que ele está dizendo aqui. Honesto perante Deus é ser útil no limite das forças. E aí ele continua dizendo: confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus
impeliu-me a outras faltas. Então, ele reconhecendo, e olha que ele era um homem bom, era um homem honesto, digno, mas que não aproveitou bem o tempo, fechou-se mais em si mesmo, né? E aí eu me lembrei da questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz exatamente isso. Kardec perguntou assim: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E eles disseram: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Porque às vezes a gente pensa, né, se eu não fizer mal para ninguém, tá bom. Não tá. Para a gente aprender nesse sentido, né? Então, pessoal, a gente vai entendendo com isso, né, rapidamente dando essas pinceladas sobre o livro maravilhoso que vale a pena ler, né, completo. A gente vai entendendo que nós carregamos conosco o céu ou o inferno. Pensemos, a gente pode estar no lugar mais bonito aqui da terra, no lugar mais maravilhoso que a terra apresente. Se nós estivermos com a consciência de culpa, estaremos no inferno. E a gente pode estar no lugar mais horrível, mais desprezado da terra, mas se estivermos com a consciência tranquila, estaremos no céu. Porque é um estado de alma, carregamos conosco essa condição. Então eu creio que a gente pode concluir nessa nossa reflexão com toda certeza com aquela máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Pensemos muito nisso, né? E aproveitemos a nossa vida para realizarmos, para vivermos não só para nós mesmos, mas enxergando o semelhante, que é essa ponte de ligação com Deus. Muita paz a todos. Muito obrigado.